Oi pessoal, mais uma vez vamos resolver os exercícios da lista. Hoje a gente vai fazer o exercício 7, o 8 e o 10. Eu estava meio enrolado, só consegui fazer esses exercícios ontem e eu vou postar todos eles agora de uma vez só. Mas o exercício 7 é o mais trabalhoso, o 8 ele é simples e o 10 eu acho que vocês fazem em 2 minutos. O primeiro exercício, que é o 7, ele pede para a gente aproximar a integral de uma curva através do método retangular para frente, para trás e da regra do trapézio, né? Esse método do trapézio, regra do retângulo para frente, para trás, tem vários nomes. Os mais comuns são em inglês, backward e forward. E uma coisa importante para fazer esse exercício é lembrar que a integral de uma curva nada mais é do que a área embaixo dela. O primeiro passo, então, para a gente resolver e deduzir essas fórmulas é através da análise geométrica dessas aproximações. Então, ali o primeiro intervalo eu vou ignorar por enquanto. Vamos analisar aquele intervalo kt menos t até kt. A aproximação da integral daquele intervalo vai ser dada por um quadrado ou um retângulo cujo lado é t, né, que é o intervalo entre uma e outra amostra, e o outro lado vai ser o valor da função no ponto kt menos t. Então, o que a gente conclui? Se eu estou usando o método para frente, eu vou pegar o lado do quadrado como sendo o valor anterior da minha função, certo? Isso é importante. Aí agora, se eu for analisar o intervalo kt e kt mais t, eu vou para o ponto kt mais t e construo um quadrado a partir do valor da função no ponto kt, ok? De novo, então, se eu uso o método para frente, eu vou considerar o valor da função no ponto anterior. Já a aproximação para trás, eu vou considerar o outro extremo do meu intervalo de integração como sendo o ponto no qual eu vou considerar o lado do meu retângulo. Então, de 0 a kt menos t, eu vou considerar o valor da função no ponto kt menos t como lado do meu retângulo. De kt menos t a kt, eu vou considerar o valor da função no ponto kt como sendo o lado do meu retângulo. E, por fim, no ponto kt mais t, no intervalo entre kt mais t e kt, eu considero o valor da função no ponto kt mais t como sendo o lado do meu retângulo. Se vocês notarem, para uma curva crescente, né, a minha aproximação para frente ela vai sempre errar para menos e a minha aproximação para trás ela vai sempre errar para mais, né? E, por fim, tem a nossa aproximação utilizando a regra do trapézio ou a aproximação bilinear. O que consiste essa aproximação bilinear? Basicamente, eu vou pegar o valor da função num ponto, somar com o valor da função no outro ponto, que são os extremos de integração, multiplicar pelo intervalo de amostra e dividir por 2. Ou seja, pegando como exemplo aquele intervalo kt e kt mais t, eu vou pegar o valor da função no ponto kt, multiplicar por t e dividir por 2. Depois eu vou somar com o valor da função no ponto kt mais t, multiplicar por t e dividir por 2. Ali eu coloquei a fórmula do que eu acabei de falar, né? Que é tipo uma média aritmética do valor da função nesses dois pontos, né? Que nada mais é do que a área de um trapézio. Ali no gráfico, eu coloquei a interpretação geométrica do outro intervalo, de kt menos t até kt. São intervalos distintos, mas a lógica é a mesma. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer todas as análises que a gente fez para uma função crescente genérica por uma rampa. Então, a aproximação para frente, ela vai criar um quadradinho que vai errar para menos. Então, ali o intervalo de kt a kt mais t, eu vou fazer um quadrado que tem um dos lados valendo o valor da função no ponto kt. O outro lado é o intervalo entre essas duas amostragens, que é simplesmente o meu t. Para trás, eu vou errar para mais. Então, eu vou pegar o valor da função no outro extremo do meu domínio de integração, ou seja, eu pego o valor da função no valor kt mais t e uso ele como sendo um dos lados do meu quadrado. E por fim, o bilinear, ou método do trapézio, regra do trapézio, eu vou pegar e desenhar um trapézio entre esses dois pontos, né? E se vocês notarem, isso vai me fornecer o valor exato da minha integral para a função rampa. É isso, acabou a primeira parte do exercício. Esse exercício está dividido em partes um tanto confusas, então façam o seguinte. Primeiro, deduzam o cálculo da área da integral para uma função genérica.
Depois, apliquem essas fórmulas genéricas que vocês obtiveram para uma entrada rampa e concluam que a solução exata é fornecida pela aproximação do trapézio. Depois, o que a gente vai fazer? A segunda parte do exercício é considerar uma EDO genérica e aplicar essas regras de integração para calcular a função transferência. Mas como a gente vai calcular essa função transferência? Para calcular uma função transferência, eu preciso de uma entrada e eu preciso de uma saída. Qual que é a minha entrada, qual que é a minha saída? O enunciado não diz. Mas para resolver esse exercício, vamos supor que nós tenhamos que considerar uma função transferência baseado numa EDO do primeiro grau. Uma EDO do primeiro grau é uma EDO bem genérica que pode ser aplicada a diversos tipos de problema. Então, se você tem um sistema amortecedor mola sendo forçado, você tem um sistema de primeira ordem. E mais do que isso, se você tem uma representação em espaço de estados, uma representação em espaço de estados é uma EDO de primeira ordem. Claro que os estados eles podem conter termos cuja derivada é de ordens superiores, mas a própria notação em espaço de estados faz você reduzir todo o seu sistema de equações para EDOs de primeira ordem. Por isso, a gente vai considerar uma EDO de primeira ordem para calcular as nossas funções de transferência. Apaguei aquele monte de coisa inútil que eu escrevi e vamos agora analisar essa EDOzinha. Ela significa uma equação dinâmica de primeira ordem genérica. Todos os termos ali, ou eles são constantes ou eles são dependentes do tempo. Então, o termo A e o termo B são constantes quaisquer. E o termo U, ele vai ser a nossa entrada, a nossa excitação, ele depende do tempo. E o termo Y vai ser a nossa saída, ele também depende do tempo. Para resolver essa EDO, eu vou integrar os dois lados da minha equação. Então, eu vou isolar o meu Y, a derivada do Y, e integrar os dois lados, de 0 a t. Por regra de notação, a minha função a ser integrada não pode ter a mesma variável que o meu limite de integração. Então, ali dentro da integral, onde tem t ou dt, eu vou simplesmente substituir por tal e dtal. Mas o significado é o mesmo, são funções em função de tal, que na realidade é o tempo, né? Ali, o primeiro termo nada mais é do que um termo que eu estou derivando e depois eu estou integrando, ou seja, é ele mesmo, ou seja, y. Ali, aquelas duas outras integrais, eu vou juntar tudo numa integral grande, vou passar para o domínio discreto e, por fim, eu vou dividir em dois intervalos. O primeiro intervalo vai ser de 0 a kt menos t, depois o segundo intervalo vai ser de kt menos t até kt. Aquele primeiro termo que surgiu, que eu circulei com verde, ele vai ser o valor da função avaliado no ponto kt menos t, simplesmente. Aquilo ali que eu circulei de roxo vai ser a área daquela função, que é o nosso y de t, de kt, avaliado ao longo daquele domínio, que é kt menos t até kt. O que a gente vai fazer? Essa área a gente vai calcular de acordo com três métodos, que é para frente, para trás e o método bilateral, que é o do trapézio. Aqui tem uma tabela resumindo qual que vai ser a área ao longo de kt menos t até kt com esses três métodos. Ou seja, a gente vai acabar obtendo três expressões que eu vou depois passar para o domínio da variável z e escrever a função transferência. Vamos começar a resolver então utilizando a aproximação para frente. Então a minha área vai ser simplesmente o valor da função no ponto anterior vezes o meu intervalo de amostragem t. Eu vou substituir isso naquela minha expressão. Depois eu vou colocar todas as expressões com y de um lado e todas as expressões com u do outro lado. Aí eu aplico a transformada z. Eu consigo isolar assim y e u. E eu simplesmente calculo y sobre u. Eu vou ter uma expressão em termos de a, b, z e o tempo de amostragem t.
Quando eu simplifico, faço algumas manipulações, eu obtenho, por fim, essa expressão aqui. Agora vamos fazer a aproximação para trás. Tem aquela minha expressão para a área, que é simplesmente o valor da função no ponto kt vezes o valor de t, que é o tempo entre uma amostra e outra. E o procedimento é o mesmo. Eu substituo, aí eu isolo o y, aplico a transformada z, aí eu calculo o y sobre u e obtenho uma expressão que me dá a função transferência. Aqui eu fiz os passo a passo um pouco mais rápido, então eu pulei algumas manipulações. Espero o Ícaro terminar de escrever ali a expressão. Perfeito. Aí agora a gente vai utilizar a aproximação bilinear, que é do trapézio, né? Mesmo procedimento, eu aproximo a área como sendo simplesmente o valor da função num ponto dividido por 2, o valor da função no outro ponto dividido por 2, eu multiplico tudo por t, aí eu obtenho uma expressão um pouquinho maior dessa vez, porque vai ter mais termos, isolo tudo de y de um lado, tudo de u do outro lado, aplico a transformada z, ou então faço o contrário, aplico a transformada z e só depois isolo, aí por fim eu manipulo até eu obter y sobre u, e uma expressão que é a minha função transferência, para o caso da aproximação bilinear. Está na velocidade máxima, eu não consigo ir mais rápido do que isso. Então aí está a expressãozinha final. Pronto, acabou o exercício. A gente calculou a expressão para a integral aproximada utilizando aqueles 3 métodos, concluiu que para a função rampa, o trapézio, a regra do trapézio fornece a solução exata e a gente obteve as 3 funções transferências para uma EDO genérica do primeiro grau. Acabou, bora para o exercício 8. O exercício 8 ele vai pedir a função transferência g de z, os polos dessa função transferência e se o sistema é estável ou instável. Depois ele vai pedir para a gente calcular a saída para uma entrada impulso. E depois substituir o valor de k como 0, 1, 2, etc. para ver o que acontece com essa saída. Ele é bem simples e bem direto. Aqui o que vale lembrar, igual em sistemas contínuos, que a gente tinha uma referência, que é a nossa entrada, que passava pela planta g, e aí a gente obtinha a saída y, para sistema discreto eu vou obter a mesma coisa. Então a minha função transferência vai ser a saída pela entrada, y sobre r, e o meu y vai ser g vezes r, que é a função transferência vezes a referência. Essa saída que ele nos deu é a saída para uma entrada do tipo impulso. A transformada z da função impulso ela é 1. Então, nesse caso, a minha função transferência ela vai ser igual à minha expressão de saída no domínio z. Então, qual que é o procedimento para eu achar a função transferência? Eu vou pegar a minha expressão discreta y de k e vou aplicar a transformada z. Assim eu obtenho a função transferência. E como eu faço essa transformada z? Essa expressão ela está tabelada. Em vez de raiz de 2, em vez de π sobre 4, está termos genéricos, né? A, B, etc. Mas eu só preciso fazer o seguinte, analisar a tabela, encontrar na tabela essa expressão. Quando eu vou na tabela, procuro essa expressão e substituo os valores, eu acabo... Também tem que substituir o cosseno, não esqueçam disso, cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Eu vou obter a seguinte expressão. Depois, se eu manipular essa expressão para simplificar ela, eu acabo obtendo uma expressão somente em termos de z, que é z vezes z menos 1 sobre z quadrado menos 2z mais 2. Para calcular os polos, eu só preciso encontrar as raízes do polinômio do denominador. Ou seja, os meus polos vão ser 1 mais ou menos número imaginário, 1j. O critério de estabilidade para sistemas discretos ele é um pouco diferente do critério para sistemas contínuos. Para sistemas discretos, eu preciso que o módulo de todos os meus polos seja menor do que 1. O módulo do meu polo, 1 mais ou menos 1j, os dois polos têm o mesmo módulo, que é raiz de 2, e como a raiz de 2 é maior do que 1, eu concluo que o meu sistema ele é instável.
Agora vamos calcular a saída do nosso sistema para uma entrada impulso. Se vocês lembrarem, a minha referência vezes a função transferência é igual à saída, só que a minha referência, sendo uma entrada impulso, ela vai ter a transformada z igual a 1. Então, 1 vezes g vai ser igual à minha saída. Portanto, a minha saída vai ser igual à minha função transferência. Então, a gente está meio que tipo trocando 6 por meia dúzia. Em teoria, vocês teriam que calcular a transformada z inversa, mas vocês não precisam. Por quê? Porque é igual ao enunciado. Então, simplesmente concluam que como a entrada é um impulso unitário, a minha saída vai ser igual à minha função transferência. E a função transferência descrita em termos de k é simplesmente aquela expressão do enunciado, y de k. Pode ter ficado um pouco confuso, mas isso tudo só acontece porque a minha entrada é impulso e a transformada z dela é 1. Perfeito. Nós temos a nossa expressão para saída, a uma entrada impulso. O que a gente faz? A gente troca o k por 0, 1, 2, 3, papapá, e vê o que acontece com a nossa saída. Quando a gente faz isso, a gente vê que o nosso valor de y de k, ele fica entre 0, 1, ou seja, primeiro ele é 1, depois ele é 1, depois ele é 0, depois ele fica negativo. Só que se a gente continuar calculando esses valores, a gente vai ver que depois eles voltam para 0, depois eles ficam positivos, ou seja, a minha saída ela não converte para nenhum valor. Isso é típico de sistema instável. Agora partiu o último exercício. O último exercício ele nos dá uma função de transferência qualquer, sendo k maiúsculo e t1 constantes arbitrárias. E o que ele pede? Ele pede para a gente calcular g de t, ou seja, essa função no tempo, e depois g de k t0, sendo que o t0 é o tempo de amostragem, ou seja, a função discreta. O enunciado depois ele pede para a gente calcular a resposta ao degrau desse sistema para o sistema contínuo e para o sistema discretizado. Ou seja, eu vou calcular esse g de kt0, vou aplicar a transformada z, eu vou obter g de z, e aí no MATLAB eu vou fazer o procedimento de aplicar o degrau e ver a resposta do meu sistema. Então eu tenho a minha expressão, vou fazer algumas manipulações para deixar ela no formato das expressões da tabela. Depois que eu faço isso, eu vejo que a minha expressão é do tipo 1 mais S mais A, sendo que A é 1 sobre T. Aquelas constantes K sobre T1 multiplicando do lado de fora vai ser só uma constante qualquer multiplicando a minha função transferência. Então, para a minha expressão G de T vai ser aquela ali, K sobre T1 vezes a exponencial de menos T sobre T1. E a minha expressão G de KT0 vai ser a mesma coisa, só que em vez de T, eu substituo KT0. O G de Z ele também vai ser fornecido pela tabela. Ele vai ser simplesmente Z dividido por Z menos a exponencial de menos T0 sobre T, vezes aquela minha constante, K sobre T1. Acabamos, e agora vamos para o MATLAB ver a resposta ao degrau. No MATLAB eu defino a minha função contínua, sendo que K e T1 são arbitrários, você coloca o que você quiser. Depois eu defino, aplico o step no contínuo. Aí eu defino a minha função discreta, eu uso o comando C2D, Continuous to Discrete, e aplico um step na função discreta. Na hora de plotar, o comando step ele é o mesmo na hora de calcular, mas na hora de plotar, você vai usar plot para o contínuo, e para o discreto você vai usar o stairs. Quando a gente vê a resposta, a gente vê que elas são bem similares. Logicamente, o sistema discreto está discretizado, então ele vai ter vários degrauzinhos. A gente chama isso de quantização, né? Mas as características de desempenho dos dois sistemas são muito similares. Então, tempo de subida, tempo de acomodação, você consegue ver que as duas curvas são bem próximas. E é isso. Obrigado e bons estudos, pessoal.